Boa tarde! Vamos meditar? O Espírito Santo me convidou para nós falarmos de um assunto interessante e delicado: a mentira. Então, a passagem bíblica que veio ao meu coração foi de duas personagens, um casal. O nome do varão, Ananias, e o nome da varoa, Safira. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, alguns versículos eu estou com a corrigida. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amém? Nesse exato momento que lemos a passagem, estava havendo um grande avivamento na igreja primitiva. Havia ali uma expectativa da segunda vinda de Jesus. E havia tanto ardor espiritual, havia tanta harmonia e unidade da igreja, que nada que se tinha era para si. Tudo era compartilhado e comungado entre a igreja. Eles tinham uma propriedade, eles vendiam em comum, eles compartilhavam sem nenhum tipo de interesses ilícitos. Era um avivamento tão tremendo que até a sombra dos apóstolos curava. Os enfermos eram colocados de caminho por onde passavam o apóstolo Pedro e os demais que formaram a igreja primitiva, para ver se eles assim eram libertos de espíritos imundos, e muitos destes eram curados. O impacto da palavra era tão notória, e o temor que havia entre todos se fazia valer, porque todos sabiam que Jesus, ele voltaria. E esse exato instante relatado, lemos aqui que um casal, eles quiseram como que uma estratégia para aparecer entre homens, e entraram em acordo entre si, o varão e a varoa. Ora, todos estão fazendo, nós também temos que fazer, para bancar de bons, para sermos também alguém que venha a ser relevante entre todos esses que estão aqui. Vamos vender uma propriedade, uma casa, não sei, e fazemos o seguinte. Observe que a Bíblia não mostra em nenhum segundo que Safira, ela foi em desacordo ao plano do seu marido. Não. Em tudo eles estavam em comum acordo. Nós vendemos por 100 mil reais, 50 mil a gente coloca à parte,
dizemos que foi 50 mil e levamos. E os dois bonitinhos, vamos! Quem sabe a gente fica lá entre um dos maiorais, porque vem a nossa grande bondade, o nosso coração tão voluntário. Chegaram diante de Pedro, levaram lá os 50 mil reais. E Pedro fez uma colocação. Por quê? Tendo o que é teu, não colocando à venda, não seria teu? Por que fizeste isto? Por quê? Não mentiste para mim, que sou homem, mas quiseste mentir para o Espírito Santo. E olha que aqui era a dispensação do Espírito, estava em plena graça. Mas ele caiu fulminado, ele caiu morto. E após ele, a sua esposa, que a Bíblia relata 3 horas após seu esposo ter caído e já está lá enterrado, ela entra sem saber de absolutamente nada, e Pedro faz o questionamento a ela: vendeste por 50 mil, não foi? E ela confirma, ela segura a mentira. Foi, pois está lá aos pés daqueles que enterraram teu marido, e da mesma maneira que ele foi enterrado, tu também serás fulminada também. A palavra de Deus, ela é muito explícita, que Deus, ele abomina a mentira. Existem pessoas que dizem algumas coisas, tipo, não, eu não estou mentindo, eu estou omitindo fatos extremamente relevantes e importantes, que cabe àquela terceira pessoa ficar sabendo, ou a quarta. Existe algo extremamente delicado que não é muito falado, porque a grande maioria está no engodo, ou seja, envolvido nos mesmos laços de mentiras. Existe uma grande dificuldade de ministração da palavra em cunhos como esse, porque as pessoas se envolvem tanto e mais profundamente tanto em algumas questões ardilosas, mentirosas e sujas, que elas ficam com a mente cauterizada. Ou seja, não penetra mais a palavra nele, ele não tem mais sensibilidade. Chegamos a dias trabalhosos, como Paulo falou a Timóteo. Olha, vai haver dias trabalhosos que levantarão doutores para si, e eles não terão sensibilidade, porque os seus ouvidos terão comichões. O poder da palavra não penetra no coração de pessoas que vivem de mentira em mentira e em mentira. Um abismo, ele chama outro abismo. Uma mentira que muitas vezes você considera como pequenininha, tão bonitinha, danadinha, vai chamar uma segunda, uma terceira e uma quarta, e sucessivamente milhares de outras mentiras para sustentar a primeira. Deus, ele não tem culpado por inocente, e nem inocente por culpado. Se existe algo muito sério, é mentir para homem e mulher de Deus. Porque mentiras traz consequências. Deus, ele odeia mentiras. E quando nós sustentamos uma mentira diante de um homem de Deus, diante de uma mulher de Deus, saiba,
Não estamos mentindo para ele. Estamos mentindo para o próprio Espírito Santo da verdade. E a esse ninguém mente. Não. Se eu sou falsa para uma mulher de Deus, se eu uso de falsidade, de hipocrisia, eu não estou sendo falsa para uma mulher de Deus, eu estou sendo falsa para o próprio Deus. As pessoas perderam o temor e cada dia elas estão perdendo mais, achando que Deus, ele não fala o coração dos seus santos. Deus fala. E como fala? Só que existe uma cegueira espiritual tremenda entre os próprios servos do Senhor. Estamos vivendo um momento onde a secularidade ela invadiu por completo a igreja, em que as pessoas estão com seus olhos cheios de gordura do pecado. Sabe que pecado? Inveja, cobiça, interesses ilícitos, oportunismo, tudo arraigado dentro do núcleo que se chama igreja. E por isso a visão espiritual da grande maioria está turva. Mas ainda há santos dentro da casa do Senhor que oram e que Deus revela. Da mesma maneira que o profeta Aías, ainda que cego fisicamente, ele já tinha ouvido a voz de Deus falar a ele uma seguinte mensagem: olha, vai vir a ti a mulher do rei Jeroboão. No entanto, ela não vem como ela é. Ela vem disfarçada como outra pessoa. E ela procura saber sobre a saúde do seu filho, que está convalescendo, mas diz a ela uma dura nova, isso e isso. Quando a mulher do rei Jeroboão, que juntamente com seu esposo tinha intentado enganar o santo profeta, sabendo que ele era um ungido, porque foi ele que profetizou o reinado de Jeroboão. Mas com Deus não há nenhum tipo de arrumadinhos. É um termo muito usado entre nós. Ou é ou não é. Não existe duas palavras. Não. Para Deus é sim ou não. Talvez não procede dele. Deus, ele gosta que ainda que com prejuízo nosso venhamos assumir. E a mulher de Jeroboão, quando ela chega lá no batente do profeta, ele já anunciou: entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho algo para te dizer. O menino não vai se levantar do seu leito. Compreendem? As pessoas não sabem isso porque não vivem isso. Independente de quem seja. Eu estou falando no sentido generalizado. Existem pessoas que usam a palavra, ministram a palavra, mas são mentirosos. Sim, são mentirosos. E eles entram numa psicose de mentira tão intensa que ele acredita na sua própria mentira. Tem pessoas que mentem copiosamente, que ele acredita que ele está falando a verdade, de tanto que ele é mentiroso. Só que quem ouve, pelo ouvido do Espírito, ele consegue discernir a mentira, as inverdades. O que alguém prefere dizer: ah, mas eu não vou dizer porque ela vai se aborrecer. Compreende? Usam pretextos e argumentos para convencer a sua própria consciência. Como é perigoso o caminho da mentira. E o quanto impede tantas coisas de boa acontecer na nossa vida. Ananias e Safira estavam em plena graça e foram fulminados. Nós, obviamente, não vamos esperar ninguém cair durinho lá na nossa frente quando ele mentir. Mas fique certo, se você está no caminho de mentira,
ou se você está mentindo para um santo ou uma santa mulher de Deus, saiba, e não tenha a menor dúvida, que quem mente para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para quem vive mentindo, para qualquer que sejam as outras pessoas, essa pessoa ela vai morrendo espiritualmente. Ela se torna alguém, assim como Ananias e Safira, mortos, são sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro. Nós sabemos a origem da mentira. Jesus, ele disse, quem era o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Quem mente, consecutivamente, é filho do diabo. Se você está numa vida de mentira, ou se você tem uma mentira na sua vida que precisa ser vomitada, coloque para fora. Porque esse é o argumento e o trunfo do diabo para prevalecer sobre a sua vida. Ninguém que vive com mentiras, ele tem prosperidade espiritual. Porque ele está sendo escravo do seu senhor, que se chama Satanás. Satanás não precisa de muita coisa para dominar nem a minha nem a sua vida. Ele precisa de uma mentirinha, como você prefere dizer, no diminutivo, para atenuar. Atenuamos muito culpas e responsabilidades. Temos o dom de enfeitar as coisas. Não conseguimos dizer com a nossa boca, eu menti. Eu menti. E eu não devia ter feito isso. Queremos sempre nos eximir e estar por trás das folhagens, como fez Adão. Nós não conseguimos ir diante de Deus e assumir, eu errei. Eu não devia ter feito, mas eu fiz, porque sou fraco, falho, injusto. Mas eu quero pedir perdão. Não. Estamos sempre atribuindo a outras pessoas responsabilidades que são nossas. E começamos a nos esconder, a ter medo. Mas não vomitamos aquilo que precisa sair, por mais feio que seja, por mais sujo e imoral. Precisamos tirar lá, detrás das folhagens. Porque mentiras, elas não perduram. Não, elas são inconsistentes. Principalmente diante de quem tem visão espiritual e de quem ora. As palavras de Pedro, ela é muito contundente. São palavras fortes, são palavras intensas, são palavras que causam temor. Veja que a igreja cada dia mais se multiplicava, porque eles começavam a ver. Eles começavam a ver esses sinais. E hoje não é diferente. Se todos nós santificarmos nossa vida em conduta, em retidão, certamente veremos isso. É muito perigoso quando nós alimentamos o vício da mentira. Existem pessoas doentes espiritualmente dentro da igreja do Senhor. Porque esta palavra eu me refiro à igreja. Existem vários vícios e entre eles existem pessoas viciadas na mentira. Assim como são viciados alguns no álcool, na pornografia, na prostituição e toda sorte de imoralidade. Pessoas são viciadas, compulsivas em N situações que a psiquiatria e a psicologia explica, mas tem pessoas que são viciadas no ato de mentir. E quando essas pessoas elas estão inseridas no centro da igreja, a palavra que Deus me diz, ela mancha o corpo de Cristo, igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela não pode ficar adoecida por causa de uma única pessoa. Não. Aquilo que é corpo estranho no corpo de Cristo, ele lança fora. Quando não há uma conscientização, quando não há uma ação
uma atitude de mudança comportamental, o desejo de ter comunhão, de voltar a ver Deus atuar, aquela pessoa que está sendo impeditiva, porque todo mentiroso dentro de um grupo, ele compromete todo o grupo. A mentira é um ato abominável. E existe ali a mentira para encobrir um pecado muito grande muitas vezes. É necessário que aquilo seja eliminado, expulso, expurgado, como um vírus, como uma bactéria, um corpo estranho dentro do nosso corpo. E o Senhor, Ele sabe como fazer. A Bíblia, ela diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. O ímpio é quem pratica a impiedade. O ato da mentira é um horrendo ato de impiedade. Então, mentirosos não permanecem dentro da igreja. Ou ele lança a mentira fora, ou ele vai ser lançado fora. Deus, ele tem nesses últimos dias feito coisas tremendas e que as pessoas não estão vendo, porque silenciosamente Deus, ele fala através de muitas situações. Há quem ache que Deus é mudo, ou que ele só fala através de dons espirituais, como o dom da profecia. Ah, Deus bradou hoje na igreja. Aí Deus fala pela palavra, não foi Deus que falou. Não, não foi. Mas Deus tem uma maneira, muitas vezes, silenciosa. Nem com voz de trovão, nem com voz de muitas águas. Não. Deus, ele fala através de uma enfermidade potencializadora no corpo. E como fala? Deus, ele fala através de sinais na nossa própria família. Observe o que aconteceu com o rei Davi, quando ele mentiu. Não para Urias, o seu soldado fiel. Não. Ele estava mentindo para Deus. O que aconteceu com Davi? A espada não saiu da sua casa. É necessário correções. E depois da correção ainda vem consequências. Mas nós buscamos ali, através da remissão, através do confessar, através do arrependimento, buscamos conciliação. É muito perigoso manter a podridão e tentar escondê-la debaixo de tapetes. Ninguém esconde. Ninguém esconde. O que vem ao meu coração é que Davi sofreu amarguras, porque ele viu aquilo que ele mais amava, os seus filhos. Uma filha estuprada pelo próprio irmão, o seu filho Absalão tentando roubar o reinado e assassinado. Posteriormente, o estuprador, seu filho, também assassinado pelo outro irmão. E assim uma cadeia sucessiva de consequências de um único ato dele, que tentou ser omitida. Aí Deus vai lá, suscita alguém que taca na cara dele de maneira bem sutil. Bem sutil. O que ele estava fazendo, não para um homem que já havia sido morto. Não. Mas contra o próprio Deus. Se você está mentindo para alguém, saiba, você não mentiu para essa pessoa, você mentiu para Deus. Se você está sendo hipócrita, saiba que você não está sendo para alguém, você está sendo para o próprio Deus. Porque eu tenho absoluta certeza que eu estou falando com pessoas que temem a Deus. Amém?
Um beijo! Obrigada!